Oi. Boa tarde. Renato, boa tarde. Não é novidade para ninguém, né, Renato? O Grêmio busca zagueiro, busca reforços para a sequência do ano. E o nome que vem sendo falado é o do David Braz. O que a direção tem passado para você sobre essa situação, né? Sobre reforços para a defesa, sobre a situação do David Braz? A gente tem conversado, tem trocado ideias. O David Braz, sim, é um nome que eu pedi para a diretoria. Estão conversando. Essas coisas não se resolvem, né, da noite para o dia, até porque ele está no exterior. Então tem que aguardar. Enquanto isso, eles estão conversando, tentando chegar num acordo para a diretoria. Então, quando derem ok, está dado ok. Quando não derem ok, estão conversando para ver se chegam num acordo. Renato, ainda falando sobre as situações dos zagueiros, a gente viu que o Paulo Miranda vem treinando durante essa semana, hoje trabalhou normalmente. Queria saber se ele já está liberado para o jogo desse fim de semana, como é que você tem acompanhado isso, ou vai ter aquela pausa, aquela calma para que o jogador acabe não prejudicando lá na frente a sequência? Não, tem que ir com calma, ele está totalmente recuperado da lesão. Pelo menos isso ele passa para a gente e tem provado isso durante os treinamentos. Mas é uma situação que ele ainda não fez nenhum coletivo, não fez nenhum jogo-treino, então nós vamos segurar o Paulo ainda dessa viagem. Sábado eu pedi para eles fazerem um coletivo contra a base, e aí no coletivo, tudo que ele faz um coletivo, ele poderá fazer numa partida. Então, se ele treinar normalmente no sábado, aí ele fica à nossa disposição para o próximo jogo, no caso, quarta-feira, pela Copa do Brasil. Bom, Renato, vamos para o 5º jogo do Campeonato Brasileiro e agora, mais do que nunca, o Grêmio precisa vencer para sair dessa situação complicada que vive na tabela. Por onde passa a vitória nesse jogo diante do Ceará e se é imprescindível sair de lá com os 3 pontos? Não é imprescindível, não. O Grêmio joga para vencer. Mas o adversário também quer vencer. Eu falei que daqui a pouco o Grêmio vai decolar. Isso não quer dizer que tem que ser justamente contra o Ceará. O jogo é difícil para a gente, o jogo é difícil para o Ceará. Falei para vocês e volto a confirmar que o Grêmio daqui a pouco vai decolar. Que tem que ficar preocupado que está lá embaixo e de repente acha que não pode decolar. O Grêmio mais cedo, mais tarde, ele vai para o lugar dele, que é na parte de cima da tabela. O Campeonato Brasileiro é um campeonato longo, um campeonato muito difícil, então você precisa sempre somar ponto ou pontos fora de casa. Você tem que fazer seu dever de casa, coisa que o Grêmio, de repente, se encontra na situação não muito boa no Campeonato Brasileiro, porque nós tropeçamos dentro de casa contra o Santos e contra o Fluminense. Mas não pensa que, porque o Grêmio está nessa situação no Campeonato Brasileiro, que tem que ganhar de qualquer jeito a próxima partida. É o Ceará. Podia ser outro adversário, tem todo o nosso respeito. O Grêmio vai jogar como sempre jogou contra qualquer outro tipo de adversário. Como sempre jogou para ganhar. Mas isso não quer dizer que se o Grêmio não conseguir o resultado esperado diante do Ceará, é porque está tudo errado. Não. O Campeonato Brasileiro, volto a repetir, não tem jogo fácil, mas volta a afirmar. Não precisa ser contra o Ceará, mas daqui a pouco o Grêmio vai para o lugar dele na tabela do Campeonato Brasileiro. Renato, boa tarde. Ainda sobre o David Braz, a imprensa paulista noticia que o Santos teria pedido o Marinho por empréstimo para esse negócio acontecer. Gostaria de saber se isso chegou ao Grêmio, também a tua opinião em relação a isso, e também que você analisasse um pouco esse novo confronto contra o Libertad pela Libertadores. Quanto ao Santos, o nosso interesse pelo David Braz existe sim, eu já falei para vocês. Quanto ao Marinho, isso chegou através da imprensa de São Paulo. Eu não sei o que o Santos pensa sobre isso. No momento que o Santos, o clube, se manifestar, a gente pode dar a nossa opinião do lado de cá. Enquanto isso não acontecer, é especulação da própria imprensa. Então vamos aguardar os próximos capítulos e a gente se manifesta sobre essa situação. Quanto ao Libertad, vai ser um adversário difícil, como foi. O Grêmio venceu o Libertad no Paraguai, mas em compensação o Libertad nos venceu na Arena. Nessa fase da Libertadores não tem jogo fácil. Para os clubes brasileiros, para os clubes de fora, sempre é uma partida de 180 minutos, indiferente de quem quer que seja o adversário. É muito difícil,
vai ser um jogo, pode ter certeza, bastante pegado para a gente, bastante pegado para o Libertad, foi provado isso na fase anterior. Jogo bastante equilibrado, que o Grêmio vai fazer de tudo para passar para a próxima fase, como o Libertad também vai. Não tem jogo fácil para Grêmio, para Libertad, para qualquer outro clube brasileiro de fora. Libertadores é assim mesmo, todos os jogos são muito difíceis. Mas vamos trabalhar para a gente passar para a próxima fase. Bom, Renato, sobre essa situação do Santos aí, do Marinho, você disse que o Santos não colocou ainda diretamente para o Grêmio, mas é impossível um negócio desse? A gente sabe de todo o esforço que o Grêmio fez para contratar o Marinho e até da sua participação, dizendo, contrata ele. É impossível envolver o Marinho num negócio desses? E te pergunto também numa outra questão sobre convocações. Matheus Henrique foi convocado para o torneio de Toulon. Ele vai perder alguns jogos, inclusive da Copa do Brasil, que é depois da apresentação, e o Grêmio provavelmente vai ter o Kahneman convocado, o Everton, e existe uma possibilidade ainda de convocação do Jeromel. A gente está falando de 4 jogadores que podem ficar fora de pelo menos 3 rodadas do Campeonato Brasileiro. Queria que você falasse sobre os efeitos dessas convocações para a Copa América e para o torneio de Toulon. Vamos por parte. Quanto ao Marinho, aquilo que eu falei, não adianta eu ficar aqui dando a minha opinião, entendeu? Se a coisa não chegou através do Santos ainda. É uma especulação, através da imprensa. Eu não sei se o Santos realmente está pensando sobre isso ou não. Então, sobre isso, é que eu falei. Eu vou me manifestar juntamente com a diretoria do Grêmio no momento que o Santos se manifestar realmente e mostrar o interesse do Marinho. Aí a gente pode dar a nossa opinião e falar para vocês. As convocações a gente tem que aguardar até amanhã. São especulações também. Pode A, pode B, pode C, pode D. A gente não sabe até que ponto e quais são os jogadores do Grêmio, se é que nós vamos ter jogadores convocados. Então a gente tem que aguardar mais 24 horas até amanhã. A partir da manhã a gente pode dar uma opinião sobre os jogadores. Quanto ao Mateuzinho já é diferente. Isso eu conversei com o presidente hoje. Vamos ver até que ponto os outros clubes vão liberar os seus jogadores. Então, o que eu falo, é um caso a ser pensado. No momento que os clubes liberarem também, não tem problema algum. No momento que os outros clubes não liberarem, bom, aí cabe ao presidente. Ele é o presidente do clube, né? E ninguém vai contestar uma decisão do presidente, muito menos eu. Mas é o que eu falei, é um torneio. Então vamos aguardar o que os outros clubes vão fazer também com seus jogadores convocados. A partir daí é uma pergunta que deve ser feita para o presidente do Grêmio. Mas então, Renato, só para completar, você defende que se os outros clubes conseguirem liberação dos jogadores, que o Grêmio também pleiteie isso e não libere o Mateuzinho para o torneio de Toulon? Bom, se o presidente perguntar a minha opinião, vou dar. Mas você não acha justo? Só o Grêmio vai ser prejudicado? Mas é o que eu falei. A gente respeita, ficamos felizes, acima de tudo, com um jogador ou alguns jogadores convocados para a seleção principal ou a da base, é a mesma coisa. Isso demonstra que nós estamos fazendo um belíssimo trabalho aqui. Mas eu acho que é justo para um clube, é justo para os outros também. Não vai ser o Grêmio que vai ser o único que vai liberar um jogador importante no nosso esquema. No momento que os outros clubes liberarem, não vai ter problema algum. No momento que os outros clubes não liberarem, porque cá para nós, né, já tem o problema na seleção principal. E numa hora dessa, um torneio, numa hora decisiva, jogos importantes do Campeonato Brasileiro, jogos importantes da Copa do Brasil, é meio complicado, né? Mas é o que eu falei. Aí essa pergunta deve ser feita para o presidente. Ele é o presidente, ele sabe o que faz. Eu só falei que se ele perguntar a minha opinião, eu tenho a minha opinião para ele. Então vamos aguardar os próximos capítulos e ver o que acontece no Brasil todo com os outros clubes também. Renato, faz tempo que o Grêmio não começa um campeonato brasileiro assim, sem 4 vitórias nas primeiras 4 rodadas. O torcedor certamente não está acostumado a essa situação. O quanto incomoda vocês, apesar do teu otimismo da melhora, da decolagem, o quanto está incomodando isso aí? Nem um pouco. Nem um pouco. Não me incomoda.
Não me incomoda justamente por causa disso, que eu confio plenamente no meu grupo, sei da capacidade do meu grupo. É lógico que eu estaria mais feliz se nós estivéssemos na tabela, na parte de cima da tabela. Mas aquilo que eu falei do dar mole, fomos nós que damos mole, lá atrás. Contra o Santos, ter perdido aquele jogo, e contra principalmente o Fluminense. Então é por isso que não me incomoda. Não me incomoda porque eu confio plenamente no meu grupo e sei que daqui a pouco o Grêmio vai decolar no Campeonato Brasileiro. Isso é uma coisa certa, isso é um fato. Só me incomoda um pouquinho porque realmente a gente podia estar na parte de cima da tabela. Mas eu estaria preocupado se nós estivéssemos na situação que nós estamos e de repente olhasse para o lado e visse que o meu grupo não teria condições de reagir no Campeonato Brasileiro, que não é o caso. Então a minha confiança é total no meu grupo. Daqui a pouco até eu respondi justamente essa pergunta lá para o teu colega, não é porque de repente a gente pode ter um outro tropeço contra o Ceará, sem problema. Sem problema. Quem tem que estar preocupado é quem está na parte de baixo da tabela e de repente não vê uma luz lá no final do túnel, lá na frente. A luz do Grêmio está lá no final do túnel, está aqui no início do túnel, está no meio do túnel, não tem problema algum. Daqui a pouco o Grêmio vai embora. Isso garanto para vocês. Então é por isso que eu não estou nem um pouco preocupado. Eu sei que daqui a pouco o Grêmio vai para o seu lugar. Renato, voltando à pauta de um zagueiro para o Grêmio trazer para o seu plantel, Rodolfo, atualmente no Flamengo, que trabalhou com você aqui no Grêmio, é um dos nomes no radar? Não, eu não vou falar de nomes de jogadores, porque no momento que o Grêmio fala o nome de um jogador, meu Deus do céu. E eu gosto de falar sempre de jogador que assinou o contrato. Eu abri do David Braz, porque é um nome que eu já pedi há bastante tempo para a diretoria. A diretoria está correndo atrás, entendeu? A gente está só mirando no momento David Braz. No momento que esse nome, se por um acaso não der certo, que eu não acredito que vai dar certo, entendeu? Aí a gente começa a pensar em outros nomes. Senão não adianta a gente ficar pensando, B ou C, começa todo mundo, o Grêmio está interessado em 3, 4 zagueiros, aí daqui a pouco a gente não chega a lugar nenhum. Está no nome, vamos mirar esse nome, como o Grêmio está mirando, está conversando e ver se a gente chega num acordo com o David Braz. Renato, a janela de transferências te preocupa de uma certa forma justamente para essa recuperação que tu crê no teu plantel? Porque a gente pode ter, como a gente salientou, o Everton convocado para uma Copa América e vem da sua segunda temporada jogando muito. O próprio Walter Kahneman recebendo sondagens do futebol inglês, se diz inclusive de uma proposta de 12 milhões de euros por esse jogador. Te preocupa de uma certa forma perder esses jogadores para a sequência da temporada? Eu volto a falar para vocês, eu fico muito feliz com o interesse de outros clubes nos jogadores do Grêmio. Isso demonstra que o Grêmio está fazendo um belíssimo trabalho. E é uma coisa normal no momento que um jogador ou alguns jogadores se destaquem, e aí vem as propostas de fora. Mas enquanto elas não chegarem, não adianta a gente ficar debatendo, batendo o pé, se estressando. O Grêmio é grande. O Grêmio, nos últimos quase 3 anos que eu estou aqui, o Grêmio já vendeu alguns jogadores importantíssimos, trouxemos outros jogadores, e o Grêmio manteve o nível em todas as competições. Então não é uma coisa que me preocupa. São grandes jogadores? Sim, são grandes jogadores. Mas no momento que você está num grande clube como o Grêmio, você conquista títulos, você joga bem, é óbvio que há interesse de outros grandes clubes. Mas enquanto não chegarem as propostas concretas, não adianta a gente ficar se manifestando. O momento agora é trabalhar e ver o que acontece nos próximos dias aí. Se realmente isso acontecer, bom, aí a gente dá a nossa posição, entendeu? Mas se isso acontecer como aconteceu em outras vezes, pode ter certeza, o Grêmio é grande, perde 1 ou 2 jogadores, não pode ter certeza que vai buscar outros jogadores também. Renato, o Grêmio, quando conquistou a Libertadores em 2017, não teve uma pausa como temos agora e como tivemos no ano passado. Essa pausa, na tua visão, ela é prejudicial ou pode ser boa para a sua equipe? Porque os últimos 3 jogos da Libertadores, o Grêmio ganhou, e aí tem agora essa pausa. E para
também outra questão do zagueiro Rodrigues, que vem treinando com os demais companheiros, né? Ele veio recentemente de uma excursão no exterior. O que você vê desse jogador, sua avaliação sobre ele também, porque é outro nome da defesa que está treinando com você. A pausa, você tem o lado positivo, o lado negativo. Hoje ela é mais positiva do que negativa. O Grêmio vem numa boa sequência em termos de Libertadores, mas não vem tão bem assim no Campeonato Brasileiro, mas o Grêmio tem alguns jogadores no departamento médico. E é aí que a pausa é boa, porque você vai poder recuperar totalmente esses jogadores, vai poder fazer basicamente mais uma mini pré-temporada. Então tem suas vantagens. Em alguns clubes vai ter desvantagens. Quem tá lá em cima na tabela vem jogando bem é uma desvantagem. Mas tá ali, é a Copa América, todo mundo sabe que vai parar, então não tem que ficar esperneando. Está determinado e ponto final. Quanto ao Rodrigues, foi um jogador que eu observei na base, trouxe ele profissional, pedi para que o clube acertasse sua vinda em definitiva para o Grêmio. É um jogador que tem evoluído bastante, tem aprendido bastante, e é um jogador que quer aprender, tem treinado bem. E ontem mesmo, eu conversei com ele, falei para ele manter esse nível, que daqui a pouco vai aparecer a oportunidade dele e ele vai ter que jogar. Está no grupo do Grêmio é porque tem condições. Então, todas as condições dentro e fora do campo, a gente está fazendo para esse jogador. Como já te falei também, já pedi a contratação dele em definitivo. E ele faz parte do grupo do Grêmio. E como qualquer outro jogador que faz parte do grupo do Grêmio, tem que estar preparado, porque daqui a pouco vai aparecer oportunidade. Renato, gostaria que você falasse um pouco sobre a recuperação do Diego Tardelli e também do Jean-Pierre, como estão esses dois processos de recuperação e a partir de quando você acredita que possa voltar a contar com esses dois jogadores? Eu acredito que na próxima semana. O Tardelli vem treinando, é outro jogador que vai fazer o coletivo do próximo sábado. Se sentir bem, vai ficar à nossa disposição para a próxima semana. O Jean é aquele incômodo só que ele tem no ombro, tem feito os trabalhos especiais na fisioterapia, tem reforçado a região para que ele não sinta tantas dores. E aí ele vai fazer o coletivo também no próximo sábado. E aí quem vai nos dar a resposta, se pode ficar em condições de viajar para Caxias do Sul para enfrentar o Juventude na Copa do Brasil, são os próprios jogadores. Por isso que eu marquei esse treino coletivo do próximo sábado, para eles poderem treinar e nos darem essa resposta. Obrigado, Renato. Obrigado, gente. Boa noite.